Bem, pessoal, bom dia. Prazer reencontrá-los. Neste módulo, faremos uma revisão dos estudos dos gêneros trabalhados neste trimestre. Pois bem, rememoremos alguns conceitos. O que é poema? Poema é um tipo de texto que tem estreita relação com a música. Poema é uma palavra que vem do latim e que significa composição em verso, peça teatral, obras manuais ou artísticas. Posso dizer também que poema é a poesia que se organiza em palavras. O que é poesia? Haverá poesia quando formos dominados pelo belo, pelo maravilhoso. Alguns poetas dizem que a poesia está no ar. A poesia, portanto, está nas árvores, nas crianças, na pintura, na dança e, por que não, em você. O que é cordel? Cordel é um texto oral e escrito, ao mesmo tempo, porque foi feito para ser lido em voz alta. Constitui-se geralmente em dois aspectos: um mítico, que conta histórias de princesas, histórias de cavalaria, questões ligadas à Idade Média. Por outro lado, o cordel faz um relato de fatos do cotidiano e das gentes. O poema, para ser cordel, deve obedecer a uma estrutura poética fixa, com poucas variações na métrica e na rima. Geralmente, o cordel é escrito em sextilha, estrofes com 6 versos, mas, obrigatoriamente, a rima é chá-chá-chá. Rimam o segundo, o quarto e o sexto verso. Se tiverem dúvidas, voltem à sequência didática que tratam deste assunto, ou postem a dúvida no mural. Vamos começar fazendo uma análise externa e, posteriormente, uma interna do poema da aluna Giovana Mello, da turma 903. Aprofundando o conteúdo, vamos fazer uma análise pré-textual e depois textual. Vejamos o título: Ontem e Hoje, CMR. Questiono. O que esse título remete? Vou estabelecer hipóteses, as quais poderão ser confirmadas ou refutadas ao longo da leitura do texto. Pois bem, eu vou especificar o que para mim representa esse tema. Saliento que não é uma resposta fechada. Estamos no campo da semântica, da interpretação. Terreno movediço. Logo, pode e deve haver outras visões. Vamos lá. Ontem e hoje, CMR. Nesse primeiro embate, vem a mim como algo atemporal, imaterial, cuja existência foi e será notada durante todo o seu percurso. Uma força que nós conheceremos no decorrer da leitura. É como se a Giovana dissesse: vou mostrar em poesia a narrativa original, vou entrar no núcleo, na essência do CMR. E ainda, por não especificar o futuro, quebrando o clichê ontem, hoje e sempre, passa a indicar, pelo menos para mim, que do presente se faz o futuro. Alerta-nos a poetisa que nossa preocupação é com a história, com o conteúdo, ou seja, o mais importante é a mensagem. O que vocês acham dessa análise pré-textual? Concordam? Postem no mural. Vamos ao texto. Mergulhando no corpo do texto, eu passo a observar que no primeiro verso é descrito o lugar de nascedouro do CMR, um lugar incomum, especial, o rio Capibaribe. Mas a Giovana parou por aí. A poetisa
não faz indicações marcantes. Parece que a Giovanna não quer tirar nossa atenção do que seja essencial. O espaço não é relevante, apesar de seduzir. Ela não descreve características. Como se dissesse, o essencial é apenas indicar. Ela diz, leitor, isso não é fundamental, o fundamental ainda virá. No segundo verso, a autora usa um determinante, um satélite do substantivo, para especificar o importante. Não é qualquer escola, é a escola. Uma escola amada. Há nisso um sinal de reconhecimento, de pertencimento, e que, para mim, só seria possível se houvesse reciprocidade. Ou seja, revela uma sutileza da personalidade da escola como instituição de destaque. Nos versos seguintes dessa estrofe, a poetisa vem dizer que a história, o tempo, ontem e hoje, já comprovaram que esta escola, o CMR, é o futuro do Brasil. O eu lírico parece se reconhecer incapaz de construir argumento maior. Como se dissesse, a história e o tempo já comprovaram. O que mais resta dizer? A segunda estrofe se inicia com uma marcação cronológica. Encontramos a origem, o ontem, 60 anos atrás. No segundo verso dessa estrofe, a poetisa cria uma metáfora ao comparar as culturas a rios, mostrando com a força dessa imagem o poder da diversidade. A poetisa nos mostra que o CMR está repleto de rios, diversidades. Corroborando com essa imagem, o terceiro verso traz a expressão linhas mestras, velhas, novas histórias. Verso que surpreende. Há uma reviravolta. Quebra de expectativa. Descobrimos que o CMR é ontem e hoje o que é, pela capacidade de ajustar-se às diversidades. Essas são suas linhas mestras. Reforça a ideia de pluralidade e da necessidade da escola transformar-se e transformar as velhas em novas histórias. Que pode ser entendido por fracasso em sucesso, velho em novo, modernidade. O que nos faz retomar o título ontem e hoje. O primeiro terceto retoma a ideia de passagem do tempo, mas agora, para marcar que essa passagem transcorreu-se aliada à disciplina e ao conhecimento. A poeta finaliza esse terceto com um indicativo mitológico, rejuvenescer, como a fênix a cada momento, indicando a você, leitor, que o tempo é superado, que existe renovação, como bem diz o título ontem e hoje. O último terceto, a poetisa traz uma hipérbole, ao dizer que os sentimentos transbordam, mostrando a emoção na intensidade que ela deseja transparecer, a qual atrela-se ao sonho que se faz realidade por ser partícipe dos 60 anos do Colégio Militar. A poetisa entrega-se com excesso, com exagero, transparecendo, para nós, humildes leitores, o seu amor incondicional. Bem, paro por aqui. O bom é que temos a Giovanna entre nós. Diga aí, Giovanna, fui bem? Vamos agora fazer a análise interna. É possível depreender que se trata de um soneto? Sim, pois é um poema de forma fixa, constituído de 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. Quanto à rima, no final das estrofes, percebe-se que elas são alternadas e a métrica é decassílaba. O que acharam? Concordam? Postem no mural. Agora é com vocês.
Leiam com atenção o poema do aluno Mateus Patriota, aluno do 2º ano, e façam a análise interna e externa. Depois, envie para mim pelo e-mail. Vamos agora comparar 2 poemas, um soneto e um cordel. É possível inferir que os textos acima são poemas? O que significa dizer que ambos têm poesia? Apresentam, entretanto, diferenças tanto internas quanto externas. Vamos falar um pouco sobre as diferenças externas, observando as linguagens apresentadas e a intenção comunicativa de cada um. No que tange a linguagem e a intenção comunicativa dos poemas, observa-se no cordel uma linguagem coloquial e humorística, retratando a diversidade cultural, enquanto no soneto observa-se uma linguagem mais formal e com múltiplos sentidos, com destaque dos sentimentos do autor pelo CMR. Concordam? Postem no mural. Agora é com vocês. Além das ilações que foram feitas sobre a especificidade das linguagens, discorra agora sobre a estrutura interna de cada um, sobre as rimas, sobre a estrofação. Bem, pessoal, paramos por aqui. Façam as atividades e postem suas dúvidas no mural. Termino minhas falas com o texto de Manuel Bandeira. Compreendi que a poesia está nas palavras. Se faz com palavras e não com ideias e sentimentos. Muito embora, bem entendido, seja pela força do sentimento ou pela tensão do espírito que acodem ao poeta as combinações de palavras. Bons estudos.